Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, alegria ter você mais uma vez conosco aqui. Dia 26 de dezembro, vamos meditar a palavra. Quero meditar com você Atos capítulo 6, versículos de 8 em diante. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus, de pé à direita de Deus, e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, então Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor. Hoje é dia de Santo Estevão. Estevão, que foi um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos para o serviço da comunidade. Um diácono que se torna um mártir. Morre por causa de Jesus. Preste atenção. Estevão, cheio de graça, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Parece Jesus Cristo. É claro, porque Jesus tinha dito: se vocês acreditarem, vocês farão as mesmas coisas que eu e até maiores que eu. Estevão, um grande apóstolo de Jesus, está fazendo as coisas que Jesus fazia, um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio de sabedoria. Olha, não conseguiam resistir à sabedoria e o Espírito Santo que estava com ele. Estevão, cheio do Espírito Santo. Então, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de graça, um homem cheio de poder, um homem que fazia prodígios, um homem que fazia sinais no meio do povo. Gente, vamos entender aqui. Um homem que fazia o bem. Um homem que fazia o bem. Jesus Cristo, por que Jesus Cristo morreu? Qual foi o mal que Jesus Cristo fez? Eu podia chamar um ateu, alguém que não acredita em Deus, e pergunta para o ateu: ateu, o que Jesus Cristo fez para merecer morrer numa cruz? Que mal que ele fez? A mesma coisa está acontecendo aqui com Estevão. Que mal que Estevão fez, um homem que era cheio de graça, um homem que realizava prodígios, um homem que fazia o bem do povo, ou seja, curava os doentes, pregava a palavra de Deus. Um homem bom. E olha, por que a pessoa sendo tão boa, tinha gente que rangia os dentes? Olha aqui, ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos, rangeram os dentes contra Estevão. Gente, o que é isso? Só tem uma explicação. É o espírito de Satanás que estava dentro dessas pessoas. Esta é a perseguição contra a igreja. E começaram a apedrejá-lo. Gente, mas apedrejá-lo por quê?
Veja que fúria, veja que eles rangiam os dentes, vejam que eles estavam enfurecidos. E por que estavam enfurecidos? Porque Jesus já havia morrido, eles tinham matado Jesus, porque queriam que toda essa palavra, toda essa pregação terminasse. E agora chega esse outro aí, está fazendo a mesma coisa, ou seja, se enfureceram. Mas uma coisa o mundo tem que entender, o mundo tem que entender. A palavra de Deus sempre vai ser pregada, sempre vai ter alguém que pregue. E se você mata um, vai surgir outro. Já dizia Tertuliano, o sangue de um mártir é semente para novos cristãos. E até nos dias de hoje tem perseguição. Até nos dias de hoje perseguem a igreja. Até nos dias de hoje matam pessoas que falam do Evangelho. Não se assuste quando você vê um homem de Deus sendo perseguido pelo mundo. Não se assuste. Não se assuste. Agora, Estevão, como seu mestre, ele podia ter praguejado aqueles que o apedrejavam, mas Estevão diz a palavra que Estevão entrega o Espírito, como Jesus: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E Estevão disse: Senhor Jesus, acolhe o meu Espírito. Estevão poderia ter dito: tá bom, gente, eu vou parar de pregar, eu vou parar de falar, eu quero viver, eu tenho que seguir minha vida. Estevão não tem medo da morte. Gente, é esta ousadia que a gente tem que ter. Nós precisamos ter essas qualidades de Estevão. Nós precisamos ser cheios de graça, nós precisamos ser cheios de poder, nós precisamos ser pessoas que fazem grandes sinais entre o povo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e nós não podemos ter medo da perseguição. Por causa de Jesus, não. Por causa de Jesus eu não vou me calar. E olha quem estava lá: Paulo apóstolo, Saulo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, que depois Jesus vai pegar você, né? Depois Jesus vai pegar Saulo. Depois Jesus vai converter este homem. Um homem que tinha a fúria dos cristãos, depois se torna um dos maiores cristãos. E com certeza, Estevão foi um grande testemunho para Saulo. Força, coragem, não desanime. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.